igreja adorando ao Glória a Senhor. Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor. Podemos assentar? O tema da mensagem de hoje é a reforma que nunca acaba. E é um tema até propício diante do que nós vamos falar hoje, da questão do livro. Então, o texto para a nossa meditação, queria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Amém? O texto diz assim, parou aqui também. Na NVI está dizendo assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Em outra tradução diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, irmãos, nós precisamos entender, o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, e o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo no ano 57, depois de Cristo. Eu quero que, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo, eu quero que os irmãos imaginem, caminhando nas ruas de Roma, 57 depois de Cristo, à nossa volta nós vamos se deparar com as grandiosidades de mármores que tinha naquele lugar. Nós iremos se deparar com os barulhos das legiões marchando naquele lugar. Nós íamos perceber o cheiro de sangue dos sacrifícios dos tempos pagãos. Nós íamos perceber isso tudo. Roma era o centro do mundo. E como centro do mundo, Roma era um molde da cultura, um molde da religião, um molde do poder. E os irmãos sabem o que é um molde? Um molde é que quando você coloca alguma coisa dentro para sair igual você quer, baseado naquele molde. Então Roma, ele era um molde do mundo. Tudo que se fazia em Roma, as pessoas queriam fazer nas suas cidades, em outros locais, porque Roma era um molde. Então viver em Roma também para os cristãos era viver pressionado todos os dias, porque havia aquela pressão. O imperador daquela época era o imperador Nero. Então os irmãos imaginem a pressão que os cristãos tinham. E aí, qual é o conflito que nós vemos aqui no momento que o apóstolo Paulo escreve esse texto? O apóstolo Paulo pega um cenário e ele não está escrevendo para uma igreja tranquila, uma igreja que vive um retiro espiritual. Ele está escrevendo para uma comunidade dividida entre judeus e gentios, que viviam sob a sombra de Nero. E quando nós olhamos ali, esses cristãos, eles estavam correndo risco o tempo inteiro. Eles estavam ali sendo pressionados, né? E os cristãos romanos, pessoas que mantêm a fé no coração, mas que externamente eles não eram moldados, eles eram moldados pelo sistema de Roma. E Paulo está escrevendo para esses cristãos também, o foco seria esses cristãos. Então, só para você entender, o que Paulo está dizendo aqui? Era um cristão que ele sabia da história de Cristo, sabia da história de Jesus, mas que ele
era simpatizante daquilo, mas não vivia uma prática como cristão. Eles eram moldados por aquela sociedade. E aí o que Paulo faz? Paulo ele vai escrever a carta aos Romanos. E ele escreve do capítulo 1 até o capítulo 11. O apóstolo Paulo ele está escrevendo sobre a teologia cristã. Sobre o que é a teologia, o que é Cristo, qual é a teologia da graça irresistível. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre perdão, ele fala sobre misericórdia. Ele está dizendo o seguinte: esse aqui é o papel do cristão, e ele vai ensinando toda a teologia teórica, ele está ensinando do capítulo 1 até o capítulo 11. Quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 12, ele inicia o capítulo 12, no verso 1, ele usa uma palavra como se ele estivesse fazendo uma separação muito forte de tudo aquilo que ele havia falado, e ele muda a conversa, ele muda o tom no capítulo 12 para uma cobrança, para um despertamento, para algo de atenção. Ele fala: portanto, irmãos, e aqui essa palavra portanto é como se ele dissesse o seguinte: depois de tudo que Deus fez por vocês, é impossível continuar vivendo da mesma maneira. Então veja que aqui ele faz uma separação, dizendo: olha, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês conseguiram aprender na teoria, agora é hora de colocar na prática. É impossível viver da mesma maneira depois de ouvir tudo isso. Qual o alerta que ele está dando aqui? Nós não podemos ser moldados pelo mundo, nós precisamos ser molde e não ser moldados. Nós precisamos viver uma vida diferente do que o mundo vive. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 12 dizendo: portanto, ele chama a atenção. E aí é interessante que em 1600 e alguma coisa, não lembro a data direito, teve um teólogo que ele disse o seguinte: igreja reformada sempre reformando. Ele usou essa frase em 1647, se eu não me engano. Depois um outro teólogo trouxe essa frase mais forte, mais intensa. E aí, quando essa frase parece que muitos vão dizer assim: mas uma igreja tem que reformar, uma igreja tem que mudar, acaba às vezes não entendendo o que eles estavam querendo dizer. A reforma, meus irmãos, não é uma mudança de placa ou uma mudança no inário da igreja. A reforma, ela é um ato de resistência de quem se recusa a entrar no molde desse mundo. É um ato de resistência. Um ato de resistência no molde desse mundo. Para quê? Para oferecer a Deus um sacrifício vivo. A minha vida, a sua vida. Então, hoje, nós vamos entender que a nossa mente, ela é o campo de batalha constantemente em que precisa sempre da reforma. Ou nós permitimos que o mundo nos molde, ou permitimos que o Espírito Santo nos reforme. Não tem como ficar no meio termo. Quem fica no meio termo, ele está mais para ser moldado do que ser reformado. E aí nós vamos entrar que reformar não significa também mudar o padrão de Deus. Às vezes as pessoas vão dizer assim: pastor, a reforma é mudar aquilo que Deus fez. Não, a reforma é voltar ao padrão de Deus. É nós voltarmos na originalidade da palavra, daquilo que Deus tem para nós. E assim, hoje eu estava aqui, eu vi o Pedro mexendo aqui na guitarra dele aqui. Tem dia que ele para aqui para afinar a guitarra. Quem toca instrumento, bateria, a mesma coisa. Por que precisa afinar o instrumento mais de uma vez? Por quê? Pedro e os Pedros aqui, por que precisa?
Só para ter certeza que está afinado? Fala, Pedro. Desafina. Vai... Exatamente, irmãos. Como o instrumento desafina, o cristão também desafina, sabia? E não é cantando, não. Às vezes o cristão desafina numa palavra, o cristão desafina no olhar, num pensamento, em algo, a gente desafina, a gente precisa de vez em quando ser esticado a cordinha ali para dizer, ó, volta para o lugar. E quem faz isso hoje? Hoje quem faz isso é o Espírito Santo através da palavra de Deus, que vai puxar a cordinha aqui para afinar. E o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse texto, no capítulo 12, ele está afinando aqui aquela igreja, colocando em ordem. Então nós precisamos, irmãos, de uma reforma contínua, de um afinamento contínuo, de uma correção contínua. Não dá para você, eu me converti, agora eu entendi, e é isso aí a vida inteira. Não, nós erramos a cada instante, a cada momento, nós falhamos, nós pecamos. E aí, nós vamos entrar no capítulo 12, no verso 2, pode projetar para mim? Não vos conformeis, é a primeira palavra a primeira frase desse texto aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, não vos conformeis. O mundo não quer que você pense que ele quer que você apenas repita. O mundo não quer que você pense, o mundo quer que você repita o que ele quer. Você já parou para pensar nisso? Que o mundo não quer pessoas pensantes, o mundo quer pessoas que repitam a moda que é lançada. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui no ano 57 depois de Cristo, em que Roma era o molde daquele mundo. Ele está dizendo, olha, não entre no molde desse mundo. Nós não podemos entrar no molde desse mundo. O texto grego, para conformar, refere-se a um molde externo. O conformismo é o anestésico que a sociedade usa para nos operar, sem que sintamos a perda da nossa identidade cristã. Então o que o mundo faz? Ele te faz você achar isso normal, o conformismo com isso é uma anestesia, para que ele possa mudar a sua mente sem você perceber, sem você entender realmente o que é. E o mundo tenta pressionar para que nós tenhamos o formato do mundo, os seus valores, as prioridades do mundo. Quando nós olhamos à nossa volta, você já parou para pensar como esse mundo está diferente de quando você era jovem? De quando você era criança? Você já parou para pensar nisso? De como que eram as coisas? E como que o mundo tenta mudar a nossa... É tanta coisa que vem, que ele tenta de uma forma ou de outra achar com que nós achamos as coisas normais. Então, o que nós aprendemos aqui? Não ser desconformados ou não ser desmoldados. A reforma começa com a resistência, em não entrar no molde desse mundo. Reformar é, primeiro, dizer não aos moldes que nos afastam de Cristo, que nos afastam daquilo que é de Deus. Qual é o erro de hoje? O erro é nós falarmos assim, sempre foi assim, todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim. Aí as mães falam o quê? Os pais falam o quê? Mas você não é todo mundo. E diante de Deus, nós também não somos todo mundo. E a gente quer, às vezes, parecer igual a todo mundo. Queremos, às vezes, aceitar aquela imposição que o mundo coloca, as tradições que o mundo impõe, as mentiras que o mundo coloca. O erro é a gente aceitar que o mundo é assim. Mas a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós precisamos ser diferentes. Se sua fé não confronta a cultura desse mundo, ela não é fé, é apenas um acessório cultural. Então é muito importante isso. Se a sua fé não confronta esse mundo, a cultura desse mundo, você não tem fé, você tem um acessório cultural. Fé não é. E qual é o mecanismo, né? Qual é o mecanismo para a reforma? Primeiro ele fala, e não sede conformados com este mundo, mas sedes
transformados. Transformai-vos pela renovação. A palavra utilizada para transformar, no original, ela significa metamorfose. E aí, ela tem uma profundidade muito maior do que transformar. Quando nós falamos de metamorfose, a gente lembra do quê? O que a gente lembra quando fala de metamorfose? Borboleta. Por que borboleta? Então, a gente precisa entender que é uma reforma, é uma mudança de estado. Aqui o texto, mas sede transformados pela renovação. Ou seja, sede transformado é uma mudança de dentro para fora. E se nós olharmos a borboleta na biologia, a borboleta não é uma maquiagem, uma largata que virou borboleta, não é. É uma metamorfose, é uma mudança. E aí, uma mudança de dentro para fora. A lagarta não coloca asas de papelão, ela é reestruturada. Ela passa a ter um novo DNA. E aí eu pergunto aqui, vamos analisar a nossa vida, cada um aqui. Você tem um novo DNA ou seu DNA ainda é do molde desse mundo? Porque metamorfose é isso, é um novo DNA. A reforma cristã não é estética, não é trocar o vocabulário ou a roupa, é uma mudança substancial da alma. Não adianta você botar uma roupa de crente, porque não tem roupa de crente, irmãos. Não adianta você usar um vocabulário manso, se você não tiver uma mudança substancial da alma, o teu DNA é antigo. Então é necessário uma mudança. O mundo, ele quer uma reforma externa. Sabe aquela meia boca? Só no comportamento assim, de estar ali. Mas Deus quer uma metamorfose, Deus quer uma mudança inteira nossa. Deus quer uma transformação nossa. E aí, sim, tem muita gente que vive só do comportamento, né? O comportamento é aquele comportamento em que eu na igreja eu sou uma bênção, mas quando eu estou fora da igreja eu não preciso ser uma bênção. Quando eu estou na igreja, eu canto louvor, mas quando eu estou lá fora, eu canto música mundana, eu falo palavrão, porque eu estou fora da igreja. Isso é comportamental, é essa mudança que o mundo quer nossa. Mas Deus não quer isso, Deus quer sede transformados. Passe por uma metamorfose, passe por um processo. E esse processo, vamos falar um pouquinho da biologia da borboleta? Esse processo começa num casulo. A lagarta vai para um casulo. Né? É no silêncio do casulo que ela começa a fazer essa transformação. E aí, vamos trazer para nós, é no secreto, irmãos. A transformação é no secreto. A transformação é dentro do casulo, é um processo de desconstrução para que haja uma reconstrução. É no silêncio, é você sozinho. Você não precisa mostrar para todo mundo aquilo que você está fazendo, mas é você e Deus, é no silêncio. É a renovação da mente, é no secreto, é com Deus. É quando você está sozinho lendo a Bíblia, é quando você está sozinho orando, é quando você chora aos pés do Senhor, é quando você revê os seus velhos conceitos e reconstrói novos valores, é quando você consegue perceber que você precisa mudar, que você não pode viver mais se rastejando nesse mundo. Não dá mais para ser assim. Sem o casulo, sem a intimidade, não há borboleta. Não há. E aprenda uma coisa aqui, você já viu um casulo? Vai lá abrir o casulo para ver se a borboleta vai sair voando. O que acontece se você fizer isso? Você termina o processo, é morte. Se você pular o processo, acabou, não tem jeito. Agora é interessante que a palavra, ela diz, mas sede transformados. Se eu estou falando para o Alberto, sede transformado, eu estou mandando ele se transformar? Sim ou não? Não. Estou dizendo sede, o trabalho não é
dele, o trabalho não é meu. Aqui no texto há uma passividade, o papel é de Deus. Não é a largata que por ela mesma se torna borboleta. Quem faz esse processo é Deus. Então, curiosamente, o verbo em grego está na voz passiva. Deixai-vos transformar. Então veja que você não se transforma a si mesmo, por força da sua vontade. Quem faz a metamorfose não sou eu, é o Espírito Santo que faz. Irmãos, por mais que você queira ser santo, você não consegue ser santo. Por mais que você queira fazer o bem, você não consegue fazer o bem. Mas é só o Espírito Santo na nossa vida que faz essa diferença, que me faz ser santo, que me faz perdoar. Qual é o papel? O papel é nós se entregarmos a esse processo. É nós deixarmos Deus fazer. E veja como Paulo, como Paulo dissesse aqui, parem de oferecer resistência ao Espírito e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação, pelo Espírito. É isso que o Paulo está dizendo. É como se nós fornecêssemos o coração disposto e o Espírito Santo fornece o poder da mudança, da transformação. E qual é a outra fase da metamorfose? É a nova perspectiva. Por quê? A borboleta, ela vai voar. A lagarta, ela rasteja. Então, uma vez que acontece essa transformação, a criatura ganha uma nova dimensão. Irmãos, isso é muito profundo. Uma vez que Cristo entrou no seu coração, uma vez que o Espírito Santo fez a metamorfose no teu coração, você não olha mais na mesma dimensão. Você para de rastejar e começa a voar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É uma mudança. Você não vive mais rastejando no pecado, agora você vive uma vida diferente, espiritual. A lagarta vê o mundo de baixo, limitado, onde ela só pode rastejar, mas a borboleta, ela vê o mundo de cima, com uma perspectiva do alto. Quando a nossa mente é reformada, nós paramos de ver as crises, nós paramos de ver pela ótica do mundo, nós paramos de ver probleminha em qualquer lugar, nós paramos de ver as coisas de um olhar diferente. Porque esse olhar do probleminha, da coisinha, do pecadinho, isso é um olhar de baixo. Mas quando nós temos uma mente transformada, nós passamos a olhar por cima e nós começamos a entender que Deus é maior do que todas as coisas. Nós começamos a olhar as coisas pela ótica do reino. E olhar as coisas pela ótica do reino é ter amor ao próximo, é perdoar. É muito diferente do nosso olhar. E Paulo, ele usa essa palavra metamorfose, porque o que Deus quer fazer com você não é um puxadinho, não é um gatilho aqui, não é um remendo. O que Deus quer fazer é uma transformação. O que Deus quer fazer é algo novo. Ele quer derreter, ele quer desfazer a velha natureza que rastejava, que pensava só em vingança, que pensava só no medo, que pensava no egoísmo, que pensava nesse mundo. Ele quer fazer agora você ver as coisas um olhar espiritual. Então, qual é? A mente é como se fosse o nosso campo de batalha. A reforma não começa na estrutura, a reforma precisa começar na mente de cada vida. Não adianta, irmãos, é muito interessante isso, que Paulo está ensinando, não adianta você conhecer a teologia perfeito e não ter prática nenhuma. O que Paulo está dizendo é, se você conhece, você pratica. Quem estava aqui na primeira aula do curso Ser Homem, Homem de Verdade e Ser Mulher, lembra que nós falamos sobre isso, de conhecer e praticar. A reforma protestante começou com uma Bíblia aberta. A sua reforma pessoal começa com uma mente rendida. O combustível da renovação. Só renovamos a mente através das Escrituras. Sem a palavra, não existe reforma. A reforma só existe pela sua palavra. É restauração, é a palavra de Deus
que vai fazer com que quebre os meus conceitos, que mude meu pensamento, que mude a minha postura. A Bíblia é a restauração espiritual. A mente que não é renovada pela palavra acaba sendo escravizada pelo tempo, acaba sendo escravizada pelo mundo. E qual é o objetivo que Paulo está falando aqui dessa reforma? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, para que precisamos nos reformar constantemente? É a pergunta. Nós precisamos passar por uma reforma constantemente? Porque para me experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso estar sempre buscando a intimidade, lendo a palavra, eu preciso estar sempre matando o meu eu todo dia. Para que não percamos, irmãos, a sensibilidade de perceber o que Deus quer de nós. Olha, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Veja que a palavra aqui é boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é um fardo, não é um fardo, mas ela é um ponto de satisfação máxima do ser humano. Quem vive a vontade de Deus, vive um ponto de satisfação máxima da vontade de Deus. Hoje eu estive no hospital visitando a Dona Veni, eu acho que ela está até assistindo pelo Instagram aí. Eu estive lá no hospital visitando a Dona Veni, e a Dona Veni falou uma coisa comigo assim, pastor, foi necessário eu passar por tudo isso. Meu Deus, uma irmã com 80 anos, ela falava para mim, pastor, foi necessário eu passar por tudo isso. Eu falei, por que, Dona Veni? Ah, porque eu estava muito acomodada, agora eu sei que Deus está comigo, eu estou vivendo uma experiência, o Senhor está cuidando de mim. Meus irmãos, ou seja, está num leito de hospital, acabou de sair do CTI, está lá no leito do hospital, precisando fazer hemodiálise, ela sabe o que é isso? É a sensibilidade, a máxima de saber que Deus é Deus independente das circunstâncias. Isso é viver na prática o que se lê. É muito fácil a gente dar um glória a Deus quando está tudo bem e quando está difícil. E quando estamos na dificuldade? Quando nós estamos na luta? Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é um fardo, mas é um ponto de satisfação máxima do ser humano. Satisfação máxima não é quando tudo vai bem. Satisfação máxima é em qualquer momento da nossa vida. E qual é a prova real? Uma igreja ou um cristão em reforma constante, produz frutos que glorificam a Deus. E produz frutos hoje. Produz frutos de forma relevante. Ele entende isso. Então, irmãos, qual é o propósito do apóstolo Paulo aqui? O propósito do apóstolo Paulo é que nós não sejamos moldados por este mundo, mas que nós sejamos transformados, que nós passamos por uma metamorfose. Transformação não é meio termo, é uma mudança de vida. É aquela mudança, sabe aquele cidadão que te conhece antes de conhecer Cristo? Aquele cidadão, às vezes, que bebia com você, aquele cidadão, às vezes, que cheirava droga com você, aquele cidadão que se prostituía junto com você, mas quando ele te vê agora numa nova criatura, ele fala, o que tu fez que tu mudou? O que aconteceu contigo que está tão diferente? É isso que é metamorfose, é uma mudança de vida, de você poder dizer para aquela pessoa, Cristo mudou a minha vida, eu me rastejava, agora eu vou, eu era preso no pecado, agora eu sou livre em Cristo. É isso que nós precisamos entender, essa transformação. Por isso que a reforma, ela nunca acaba na nossa vida, ela é constante. E qual é a aplicação prática disso para a nossa vida? Como nós podemos aplicar isso? Às vezes nós achamos que a reforma protestante, ela foi um momento só do século XVI. Ela foi um evento para aquilo, isolado na história, celebrado de ano em ano. Mas não, irmãos. A reforma é um estilo de vida, de nós vivermos em reforma todos os dias. E aí, a aplicação prática para nós é, examine-se. Não sei se os irmãos viram lá no Instagram da igreja hoje, tinha uma pergunta lá. Se você fosse uma casa, qual parte você precisava reformar?
O que na sua vida precisa passar por uma reforma? O que na minha vida precisa mudar? Qual área que eu preciso mudar? Eu preciso passar por uma metamorfose. Qual é a área? Você está aceitando tudo que o mundo está impondo? E aí qual é o conselho? Volte à fonte. Volte à fonte. Volte à palavra de Deus. Volte a Cristo. Irmãos, não há nova vida com velhos pensamentos. Não há como viver uma experiência com velhos pensamentos. Reformar é voltar às origens, é voltar à fonte, é voltar à palavra. Isso é reformar. E aí, a frase sempre reformando não é um convite à inovação humana, mas é um chamado à restauração divina. E foi assim, irmãos, que nasceu a história do livro Reformando Vidas, junto com o podcast que nós vamos lançar, primeiro episódio, Reformando Vidas. E é interessante que quando a gente escreveu esse livro, na contracapa aqui do livro, a gente escreveu o seguinte texto aqui: a teologia que não atravessa a porta da sua casa é apenas filosofia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele ensinou toda a teologia Paulo ensinou, mas ele disse, se não entrar dentro da tua casa, é filosofia, é bonitinho, é legal, mas não tem efeito. E aí, a gente escreveu, você conhece as doutrinas, mas elas não têm transformado o seu temperamento? Eu conheço a doutrina, eu conheço a palavra, mas a palavra não te muda? Ela não transforma você? Você defende a verdade, mas ela tem curado o seu casamento? Reformando Vidas não é um livro sobre histórias eclesiásticas, é um manual de sobrevivência para a família cristã no século 21. Nós estamos sendo atacados, irmãos. Esse devocional conduzirá você 40 dias de uma limpeza profunda. Não é porque o pastor escreveu, não, é porque a palavra, aqui tem palavra de Deus, a gente pegou a palavra de Deus e trouxe para cá. Então, qual é o objetivo? O objetivo não não, o objetivo é que toda honra, toda glória seja dada sempre ao Senhor. Mas qual é o objetivo aqui? Esse objetivo é fazer uma limpeza profunda na alma, no lar. Esse devocional vai expor rachaduras que o orgulho e a rotina esconderam. Sabe aquele orgulho? Tem um livro também chamado Ego Transformado, não é isso? Também fala muito disso, do orgulho, do ego humano. E essa rotina que nós escondemos. Mas esse devocional procura trazer a restauração do papel do homem, da dignidade da mulher, do coração dos filhos, do propósito da família, da igreja local. É o fim da separação entre o que você conhece, do que você crê e do que você vive. Porque, irmãos, a prática é, se eu sei, eu preciso viver. É fácil? Não é. Mas é necessário. É necessário. A verdadeira reforma não é um evento no calendário da história, é o que acontece na sua casa quando ninguém está olhando. E essa frase, quem é você quando ninguém te vê? Vai muito dizer se você vive reformando a sua vida ou não. Então, todo esse devocional foi escrito com esse propósito. Romanos 12, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe. Vai ter coisas aqui, talvez que você ainda não conhecia, mas vai passar a conhecer. Vai ter textos que você vai ler e vai dizer, não entendia dessa forma, mas você vai começar a compreender. Então hoje, oficialmente aqui na igreja, nós estamos lançando nosso primeiro devocional. É o primeiro
já estamos escrevendo um outro livro, mais à frente a gente vai falar um pouquinho dele, mas é uma oportunidade, irmãos, de um aprendizado muito grande. Para escrever esse devocional aqui, alguns livros a gente leu, a gente buscou conhecimento, ego transformado, vai te custar tudo, livro para dar paulada, quem leu sabe. Existem muito outros que a gente leu para poder resumir um pouquinho e colocar aqui. Amém? O departamento de louvor pode estar aqui. Comece a reforma hoje, não deixa para depois não. Vê qual área da sua vida está precisando e vai lá, começa hoje. Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor.
Santo és o teu nome, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O teu nome, Senhor. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes o mundo tenta nos moldar, mas nós suplicamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, moldar os nossos corações.